Questões, então. Vamos lá para as questões. A administração pública brasileira evoluiu muito no último século. Você percebe aqui uma visão já tendenciosa na primeira frase do autor da questão? Evoluiu muito no último século. Isso na visão dele. Se for na visão do Bresser, não evoluiu não. Retrocedeu, né? Abandonou o patrimonialismo, embora ainda persistam alguns traços desse modelo. Visão tendenciosa de novo. Não tem alguns traços. Tem riscos inteiros desse modelo ainda, né? Rabiscos inteiros. E cada vez mais o país se aproxima do gerencialismo. Cara, eu já não concordo com o autor da questão. Se aproxima não, pô. A questão é de 2013, olha lá. Polícia Federal. Já era o modelo gerencial, meu Deus. O plano diretor de reforma do aparelho do Estado, Fernando Henrique, já tinha sido publicado, ó. Privatizações da Vale do Rio Doce, terceirizações já estavam ocorrendo à torta e à direita. No que se refere à administração pública, julgue os itens. E isso não era uma questão que eu estava lendo, era um enunciado. O enunciado está tendencioso à opinião de quem criou. E está errado. Só que, para a prova, enunciados estão certos ou estão errados? Porque assim, vocês adquirem na hora da prova uma doença que eu chamo carinhosamente de TPP, né, que é atenção pré-prova. E isso gera uma das várias psicopatias do concurseiro. A primeira delas, ler um enunciado e falar errado, certo. Cara, é enunciado. Enunciados são certos, sempre, né? Aí sim a questão. Apesar de ainda estar vigente no Estado brasileiro, a administração pública burocrática é um modelo já ultrapassado. E, portanto, deve ser suplantado por completo pelo modelo de administração pública gerencial, que tem por objetivo principal a efetividade das ações governamentais e das políticas públicas. Certo ou errado? Olha a merda, desculpa a palavra. Se você seguir os ideais corretos de tudo aquilo que você estudou e da teoria que você estudou, a questão é correta. Só que o enunciado está contraditório com a evolução histórica mesmo, e aí eu tenho que responder de acordo com esse texto do enunciado ou de acordo com a teoria propriamente dita? Normalmente é de acordo com o enunciado. Mas também a questão não está falando, então, de acordo com o texto acima. É como se fosse só um texto inspirador, como uma redação. Então, nesse caso, a questão é errada. Por que é errada? Apesar de ainda estar vigente no Estado brasileiro, a administração pública burocrática é um modelo já ultrapassado. Esse é o erro da questão. Em teoria, o modelo burocrático brasileiro já foi totalmente substituído pelo gerencial. Segundo Bresser, não. Segundo a teoria, sim. E aí agora eu vou começar a criar um nó na cabeça de vocês para a hora de uma prova. Não, mas eu vou tirar o nó. Eu estou criando o nó e tirando. Os textos normalmente citam, de acordo com Bresser Pereira, quando citar, esquece essa coisa histórica e teórica de um modelo substituir totalmente o outro. Para Bresser, lembra do que eu falei agora há pouco, alguns minutos, antes do intervalo. A gente vive o paradoxo da gestão pública brasileira. O que é o paradoxo da gestão pública brasileira, segundo Bresser? Vivemos um modelo gerencial, preso à burocracia, sem ter eliminado o patrimonialismo. O paradoxo da gestão pública brasileira. Para suas pesquisas em casa, joguem no Google o paradoxo da gestão pública segundo Bresser. E aí vocês vão ver críticas, vários textos dizendo: vivemos um modelo gerencial, preso à burocracia e ainda sem ter eliminado a corrupção do patrimonialismo. Só que agora vamos para a teoria pura, sem a opinião de Bresser, para a teoria pura. Lembra que eu falei no começo, o modelo burocrático não é um modelo de transição? Se ele é um modelo de transição, ele elimina o anterior e prepara a casa para o posterior, que é o gerencial. Quando você pega essa questão, ó, apesar de ainda estar vigente no Estado brasileiro, a administração pública burocrática é um modelo já ultrapassado. Que ele é ultrapassado, isso está correto, porque hoje é o gerencial. O erro da questão é afirmar, apesar de ainda estar vigente no Estado brasileiro. Não está, em teoria. Em teoria foi eliminado. Na prática ainda está. E, portanto, deve ser suplantado por completo pelo modelo da administração pública gerencial. Sim, a administração pública gerencial implementada da forma correta e teórica suplanta e elimina por completo a burocracia. É um modelo de transição, como eu falei, que tem por objetivo principal a efetividade das ações governamentais e das políticas públicas. Tá, mas vamos supor que você colocou correto. Caberia recurso? Sabe como eu ajudaria vocês a criar um recurso?
Segundo Bresser Pereira, eu puxaria o recurso com os textos do Bresser. Tá, vamos supor que o gabarito da banca foi correto, você colocou errado, caberia recurso? Segundo a evolução histórica dos modelos, entende? Dá para criar recurso para os dois gabaritos. E aí eu vou responder a pergunta que nesse momento está passando na cabeça de vocês. Tá, e na hora da prova, o que eu respondo? E aí eu cantaria aquela velha música, segura na mão de Deus e vai. Porque aqui não está falando de segundo Bresser. Também não está falando de segunda teoria pura. Mas se não citou o Bresser, é teoria pura. Geralmente o Bresser é citado. Geralmente ele é citado. Tá? Continuando. Modelo gerencial. E aí eu coloquei a foto, primeiro ali no canto esquerdo, de quem teria sido o verdadeiro pai do modelo gerencial no Brasil, Juscelino. O Juscelino, ele cria um planejamento de governo chamado 50 anos em 5. Vocês devem lembrar de já terem estudado isso e de já ter escutado isso várias vezes. Foi o único presidente da República da história desse país até hoje que tinha um planejamento estratégico de governo já colocado no papel antes de iniciar a gestão. Aí você vai falar, imagina, Wendel, outros presidentes apresentam planos de governo, não planejamentos completos e detalhados. Ele tinha um planejamento verdadeiro de governo, já colocando nesse planejamento algo que todo mundo dava risada, que era trazer a capital do país aqui para o Centro-Oeste, Brasília. Ninguém acreditava que ele iria conseguir fazer isso. E ele ainda colocava nesse planejamento: a capital do Brasil será transferida para a região Centro-Oeste e eu inaugurarei essa capital ainda dentro do meu mandato. Aí é que todo mundo dava risada da cara dele mesmo. E o cara era tão foda que ele conseguiu fazer. Só que isso teve um preço. Quantos, mais ou menos, estilos Odebrechts vocês acham que não existiu na época da construção de Brasília? Quanta corrupção, desvio de verba que teve aqui? Um monte. Entre o presidente ter um perfil e determinar que a coisa seja feita da forma mais correta possível e a execução acontecer na prática, sendo que na realidade o texto do Bresser que é o perfeito, nós não conseguimos eliminar o nosso patrimonialismo, teve corrupção pra caramba na gestão desse cara. Só que não por culpa dele. Ninguém pode dizer que Juscelino era um presidente corrupto. Era um bom vivan, era um piadista, era mulherengo, enfim, tinha vários defeitos pessoais, mas nunca corrupto, nunca não preocupado com a sociedade. Tanto é que foi, sem dúvida alguma, o melhor presidente que esse país já teve. Em termos de desenvolvimento do país, várias indústrias vieram para cá na era Juscelino, geração de emprego, as pessoas paravam, televisão era coisa para poucos, né, no governo Juscelino, era só para quem tinha muito dinheiro. As famílias se reuniam e iam para a casa das outras pessoas porque sabiam que o presidente da República iria, em horário nobre, às 8 da noite, falar com a população. Imagina hoje, se alguém se mobiliza, cara, vamos correndo para casa porque o Michel Temer vai falar na TV. Cara, ninguém... Lula, Dilma, né? A Dilma eu até parava para assistir porque era engraçado. Era engraçado, né? Estocar o ar, essas coisas todas, né? Enfim. Chegou na meta, dobra a meta. Isso é engraçado de ver. Mas, enfim, naquela época não, cara. Esse cara era amado pela sociedade brasileira, pela população. Isso incomodou quem? Isso incomodou os militares que estavam nos bastidores do poder. Os militares latifundiários, remanescentes da era Vargas. Isso incomodou. E aí o que acontece? Um presidente extremamente populista, assim como o Lula, mas o Lula a gente sabe as intenções. E aí o Juscelino então faz uma gestão excelente pensando no povo. Mas ele não pensou em mais nada além disso. Isso mexeu com algumas vaidades. Sai Juscelino, que implementa ferramentas de gerencialismo, mas não cria um decreto implementando definitivamente o gerencialismo, mesmo porque o decreto-lei 200 de 67 era muito recente. Não, desculpa, foi antes, foi depois. Nem existiu o decreto-lei 200. Mas ele podia ter redigido algo parecido. Não. Aí vem João Goulart. João Goulart não tinha a mesma manha política e verbal de Juscelino, e aí então vem o regime militar. E no meio de um regime militar o decreto-lei 200. Então, quer dizer, contradições da nossa história. O Juscelino perdeu essa oportunidade, ser o pai do modelo gerencial. Mas se cair em prova, a era JK foi a era que preparou o Brasil para o gerencialismo? Sim. Tanto é que foi depois da era JK que vem o decreto-lei 267. Então, quer dizer, preparou sim. Mas dizer que iniciou o modelo gerencial ainda não. Quem inicia alguma coisa do modelo gerencial é o decreto-lei 200, mas não implementa. Quem implementa é o plano diretor do Fernando Henrique. E aí o que acontece? Vem Juscelino, vem os regimes militares,
E aí vivemos um momento de estagnação política no país. 85, o Figueiredo decide devolver o Brasil para a democracia, vem a última eleição indireta do Congresso, porque aí viria a Constituição de 88, e aí então o Congresso tem como escolher, de um lado, Paulo Maluf e de outro lado, Tancredo Neves. Com a graça de Deus, o Congresso elege Tancredo. Imagina Maluf, presidente desse país. Tancredo ganha, mas não leva, morreu. Quem assumiu no lugar do Tancredo? Sarney, era melhor o Maluf. Né? Porque o Sarney faz o Brasil voltar para o patrimonialismo. O Sarney transforma o Brasil no Maranhão. Total exploração dos recursos. Inflação do governo Sarney era de 80% ao mês. Desemprego do governo Sarney, 40% da população, 50% desempregado. Termina o governo Sarney sem um centavo nos cofres públicos para pagar a aposentadoria dos velhinhos no primeiro mês, já em janeiro, do final da sua gestão. Só que aí nisso veio a Constituição de 88, enrijecendo ainda mais a burocracia brasileira. Isso faz com que o Decreto-Lei 200 venha a perder força, porque o excesso de burocracia da Constituição de 88 impede o avanço do gerencialismo que estava estagnado por causa da ditadura do regime militar. Vem a democracia brasileira, teria tudo para o Decreto-Lei 200, então, correr para recuperar o tempo perdido, mas a Constituição de 88 enrijece. E aí, então, vem a primeira eleição direta. De um lado, Luiz Inácio, ainda com cara de trabalhador e torneiro mecânico, ainda muito popular na sua aparência. Do outro lado, um playboyzão, Fernando Collor de Mello. Olha a capa da Veja na época. Olha como a Veja, desde aquela época, já induzia as massas a terem uma opinião de revista e não uma opinião formada. O caçador de marajás. Por que não colocava o Lula na capa também? Né? O operário que quer ser presidente. Não. Lula era extremamente menosprezado na época. Collor, 40 e poucos anos, quase 50, bonitão. O brasileiro vota em imagem. Um dos fatores que faz o brasileiro eleger alguém é a imagem. Um dos. E aí, então, Collor tinha uma imagem mais positiva. Ganha. Eu acho impossível alguém ter uma imagem positiva do governo Collor. Concordo? Corrupto, safado, toda a história que a gente conhece. Inclusive agora vai se candidatar. Vocês viram? Ele disse que tem um compromisso com o país, uma dívida com o país, por isso vai sair candidato a presidente da República agora em 2018. Enfim, não tem dívida nenhuma, filho, vai morrer para lá, mas enfim. Cuidado na hora da prova. O Collor foi na primeira metade dos anos 90. Nunca uma questão de concurso vai citar o nome Collor. A história não pode colocar Collor como herói, mas foi. Se você analisar administrativamente, Collor foi uma mistura de Vargas com Juscelino. Quer ver? 8.112 é de qual gestão? Collor. 8666? Collor. Por incrível que pareça, lei de improbidade? Collor. Por incrível que pareça, código de ética do servidor? Collor. SUS, a ideia do SUS é maravilhosa. Collor. A reabertura do país para a industrialização, vindo para cá, Honda, Hyundai, Nissan, indústria automobilística pesada, elevando o padrão de qualidade do carro brasileiro. Collor, geração de emprego. Só que isso não foi só na indústria automobilística, tecnológica, em todos os aspectos. Collor. O cara foi fera. Ele seria o pai do modelo gerencial brasileiro. Em qual governo, em qual gestão inicia o fim da inflação? Não foi o Fernando Henrique com o Plano Real no governo Itamar. Vocês acham que com a saída do Collor, o Itamar teve tempo hábil de compor uma equipe ministerial para criar coisas do zero? Já pegaram coisas criadas na era Collor. O Plano Real, ele tem a concepção, no Plano Collor 2, a partir de um documento da ministra, então, da Economia, Zélia Cardoso de Mello, criando a URV, Unidade Real de Valor. O plano Real não é do Fernando Henrique, nunca foi. Mas, devido à corrupção desse filho da mãe, a história do Brasil pode colocar ele como herói? Não. Isso nem cita nos livros de história do segundo grau. Mas a banca pode criar questões como já criou. É correto afirmar que na primeira metade dos anos 90 temos os prenúncios e articulações para a implementação da excelência do atual modelo gerencial brasileiro. Correto. Não vai citar o Collor, mas vai citar a época em que ele presidiu, início dos anos 90. Por quê? Se ele não faz o que fez, Fernando Henrique não teria vindo com o Plano Real no primeiro mandato e não teria vindo com o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, que aí sim é a definição do modelo gerencial brasileiro no seu segundo mandato. O que o Collor fez, preparou o terreno para o Fernando Henrique atuar como pai do modelo gerencial brasileiro hoje. Se a banca perguntar definitivamente quem é o pai do modelo gerencial brasileiro, Fernando Henrique. Assim como Vargas é o pai do modelo burocrático.
Claro que vocês perceberam que o modelo burocrático brasileiro inicia antes as discussões e até hoje ele é revisado. O modelo gerencial brasileiro começou, na realidade, no Decreto-Lei 200. Mas, assim, definição, marco histórico para a prova, o modelo gerencial brasileiro tem início na publicação do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. É o Fernando Henrique. Isso é importante vocês terem nessa linha do tempo mental. Vargas, pai do modelo burocrático, FHC, pai do modelo gerencial. Só que dificilmente a banca vai citar Fernando Henrique Cardoso. Por quê? O cara ainda está vivo, ainda tem influência política sobre o país e a banca não pode direcionar para essas questões políticas. Mas pode citar. A segunda metade dos anos 90, temos o início do verdadeiro modelo gerencial brasileiro com o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, que foi assinado por quem? Fernando Henrique como presidente, Bresser Pereira como ministro do Planejamento. Então, quer dizer, por isso que o Bresser é tendencioso também em todos os documentos aí, porque o Bresser é professor, ele dá aula na UNB, ele dá aula em várias universidades, ele dá aula lá fora, e ele é o pai do plano diretor do Fernando Henrique. Óbvio que ele vai sempre puxar a sardinha para o lado do documento que ele criou, mas que é excelente na sua ideia. Qual é a ideia do plano diretor de reforma do aparelho do Estado? Privatizações, terceirizações, diminuição do Estado, enxugamento de gastos, criação das agências reguladoras, ideias novas, inovadoras, que nunca ninguém tinha feito no mundo afora? Não. Ideias que os neoliberais europeus, nos anos 60, já implementaram no modelo gerencial mundial. Nada de novo. Só que implementado no Brasil com atraso devido a essa evolução histórica que eu expliquei aqui para vocês. Características, então, do modelo gerencial. A banca pode chamar de nova gestão pública, é sinônimo de modelo gerencial, assim como esse termo aqui, New Public Management, nova gestão pública em inglês. Então, nova gestão pública, modelo gerencial são sinônimos. Onde baseia-se na introdução de mecanismos de mercado, isso é, você privatiza, terceiriza, cria as agências reguladoras, e na adoção de ferramentas de gestão privada. Definitivamente, gestão de processos, gestão de projetos, planejamento estratégico, tático e operacional, uso de ferramentas de qualidade total, diagrama de Chicago, diagrama de Pareto, fluxograma, matriz Gucci, tudo isso entrando na gestão pública brasileira agora de forma definitiva. Na promoção de competição entre fornecedores de bens e serviços públicos, né, na expectativa da melhoria do serviço para o cidadão, no aumento da eficiência e na flexibilização da gestão. Isso é, eliminação do modelo burocrático. A ideia do modelo gerencial é eliminar o modelo burocrático, porque o modelo burocrático é um modelo de transição. Só que na prática brasileira vem o paradoxo do Bresser, que é uma verdade. A nova gestão pública convida novos atores a ser parte ativa de um Estado que se pretende menos intervencionista, mas que continue a regular funções importantes da vida social e econômica. Com essa concepção de Estado mínimo, folha de pagamento do Estado, lá embaixo. Necessidade de cobrança de impostos, reduz. Qual é outro elemento do paradoxo segundo Bresser? Se privatiza e terceiriza algumas coisas, só que o cidadão não sente o reflexo disso na diminuição da carga tributária. Ao contrário, a carga tributária brasileira só aumenta. Então, quer dizer, privatiza, aonde eu teria mais dinheiro sobrando no meu bolso, porque os impostos seriam menores, para eu virar para essa empresa privatizada e falar, se não fizer mais barato, eu não compro. Só que hoje, você não tem o dinheiro, porque a carga tributária não diminuiu, só aumenta, a agência reguladora não regula efetivamente, e ele põe o preço que ele quiser com a qualidade inferior que ele quer. É o paradoxo da gestão pública brasileira. E surgiu como? Quando e onde? Se iniciou na Inglaterra. A Inglaterra sempre foi inovadora nessas questões de gestão. Revolução Industrial surgiu na Inglaterra com a criação do motor a vapor. Essa ideia do modelo gerencial também é em inglês. Quando se fala do neoliberalismo, isso veio da Inglaterra e se espalha pela Europa rapidamente. Onde se colocava, é preciso que o Estado seja idêntico a uma empresa, gerando lucros, reduzindo gastos. Vocês já perceberam que as pessoas mais ricas que vocês conhecem não são as pessoas que ganham mais dinheiro? São as pessoas que gastam menos dinheiro? Murrinha, mão de vaca. Então, o Estado passa a ter a mesma ideia, enxugar gastos. Com isso, o Estado enriquece. Por quê? Corta gastos, também sobra dinheiro para a execução das políticas públicas. Hoje, a gente vê um debate mexendo com a nossa aposentadoria, mas não mexe com a aposentadoria dos deputados, não mexe com a aposentadoria dos juízes. Imagina, diminuir a aposentadoria dessa galera toda, sobraria muito mais dinheiro talvez do que a diminuição das aposentadorias de um estado específico do Brasil. Geraria muito mais economia. Mas enfim, o mais importante não é o processo, é o resultado.
essa frase é tão moderna para a administração geral hoje. Gestão de competências, que é algo que a gente estuda em gestão de pessoas, está presente em qualquer edital. A gestão de competências não é justamente quando as pessoas têm liberdade para executarem os seus trabalhos, cobrando os preços que acharem conveniente? É a questão da eliminação do emprego para a existência do trabalho. Seremos autônomos e emitiremos nota fiscal por prestação de serviço. Isso é gestão de competências. O Estado já começa a colocar essa mesma ideia, né? Onde o que importa não é o jeito que você fez, é o resultado que você gerou. Só que você concorda que isso é colocar em risco a execução das políticas públicas quando o processo não interessa? Só que num Estado moderno, no modelo gerencial avançado, a gente só contrata para trabalhar no Estado quem? Os melhores do mercado, os tops. Quando você tem gente boa, muito expert em cada área e muito competente, você precisa se preocupar com a forma que elas irão executar? Será a mais perfeita possível. É gente altamente competente. A ideia na teoria é maravilhosa. A gente tem gente altamente competente como servidores dos órgãos hoje? Não. Tem gente competente sim, não vou falar que não tem não, tem muita gente competente. Mas são reflexos desses concursos mais recentes. Antigamente tinham essas matérias em algum concurso? Pega os concursos, vou recente, tá? 2008, 2007, não tinha isso daqui não. As pessoas entravam estudando português, matemática e os direitos. E olhe lá, nem redação tinha quase. Qual era a cabeça das pessoas que entraram no serviço público até 2007, 2008 em termos de conhecimento exigido para ser servidor? Muito menos que o de hoje. Olha o nível de conhecimento que vocês têm que levar para uma prova, para conseguir ser servidor. Você acha que isso é só para enfeitar a prova? Isso é para ser exigido na prática. Se o órgão for tão competente quanto um MPU, que tem uma gestão avançada, ele vai exigir essa visão sua na prática. Vai te dar chance de crescer também. Mas a gente não vai ver isso disseminado em todos os órgãos ainda, né? Surge então o modelo gerencial de gestão, que é um filho muito amado, tratado com todo carinho e privilégio pelo neoliberalismo. Como o Bresser de alguma forma muito, como é que se diz? Quando você está induzindo a pessoa, tendencioso, né? No Brasil, sua implantação começou com Collor, continuou com Itamar e na carona do Plano Real se consolidou com a FHC. Óbvio que ele vai falar que se consolidou com a FHC, ele era o ministro do Planejamento na época, sendo efetivamente formalizado na Emenda Constitucional 19, em 1998. Bom, aí não tem como fugir, porque o que realmente vale para a história é a publicação. E a publicação ocorreu no governo Fernando Henrique, então, realmente o Fernando Henrique é o pai. Questões, então, sobre o modelo gerencial e fazendo analogias também com coisas que a gente já viu. A reforma administrativa, materializada pelo Decreto 200, é associada à primeira experiência de implementação da administração gerencial no país? Percebe que a questão não está afirmando que o Decreto 200 inicia o modelo gerencial. Está falando que é a primeira experiência. Certo ou errado? É certo, é a primeira experiência. Adotada em pleno período ditatorial. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar a malícia de quem criou a questão. Está falando do Decreto 200, implementação de gerencialismo, coisa boa. Só que você que estudou pouco, que não assistiu essa aula ou nem pegou no material, você já vai associar 67 gerencial, tem algo estranho. 67 era ditadura. Olha a questão, ela usa um termo que não deveria ser usado. Adotado em pleno período ditatorial. Espera aí, não foi o Congresso que escolheu os militares assumirem o poder? Então não foi uma ditadura. Você pode chamar de regime militar, não de ditadura militar. O autor da questão está te fazendo induzir o seguinte: tenha uma visão negativa dessa época. Reforçou a centralização funcional e promoveu a criação das carreiras da administração pública de alto nível. O Decreto 200 realmente criou a criação das carreiras, criou as carreiras públicas de alto nível, criou mesmo. Só que aí que está, não é centralização, é descentralização. Mas o desatento, que não estudou direito, só deu uma olhada superficial para fazer a prova. Olha o que ele vai associar. 67, ditadura. Aí gerencialismo, tá estranho. A banca ainda fala, regime ditatorial. Pô, se é ditadura, é centralização, questão correta. Concorda que é uma questão que induz quem não estudou a errar? E aí a questão está totalmente errada. Porque como a gente viu, o Decreto 200 foi um avanço, foi um pontapé inicial para a questão do modelo gerencial brasileiro.
Outra, o modelo gerencial compreende a implementação de conceitos como o de accountability na administração pública. Accountability é a capacidade de prestar contas. Isso vem com o modelo gerencial, né, de prestar contas para a sociedade e para o Estado. Questão correta, essa é fácil. Outra, o modelo da administração pública gerencial tem como um dos seus pressupostos a centralização das decisões e funções do Estado. De novo, deve ser a sexta questão que vem com isso, centralização ou descentralização. E é isso que se pergunta, nada além disso. Questão errada. Se é gerencial, é descentralização. Preservando a ideologia do formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional, a administração pública gerencial proporcionou um sistema de gestão e controle centrado em resultados. Cuidado com essa questão, que ela tem uma pegadinha semântica. Quando a gente lê assim, você imagina um gabarito. Quer ver se eu inverter os períodos, como fica mais claro? Só inverter os períodos. A administração pública gerencial proporcionou um sistema de gestão e controle centrado em resultados, preservando a ideologia do formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional. Ficou claro que está errado. Só que nesse período invertido não é tão claro. Quer ver na leitura rápida? Preservando a ideologia do formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional, a administração pública gerencial proporcionou um sistema de gestão e controle centrado em resultados. Não é a mesma clareza. Por quê? Na tua mente já está a linha do tempo, que a burocracia enrijece e o gerencialismo libera. Como está falando, burocracia enrijece, gerencialismo libera. Você não presta atenção nisso daqui, preservando. Mas se a gente inverte o período, preservando está no meio. Vocês sabiam que a maioria das questões do CESP, quando tem erro, está no começo? Porque o CESP faz isso porque todo mundo só presta atenção da metade para o final. Qualquer bom livro que você tenha lido, você só lembra realmente do livro da metade para o final. Qualquer filme que você tenha achado legal, você achou legal da metade para o final. Com exceção de 50 Tons de Cinza, que vocês mulheres gostam dele inteiro, né? Mas enfim. O que acontece? Sempre o nosso cérebro vai prestar atenção do meio para o final. Então, aonde colocar o erro para pegar candidato? No início. Isso não é com 100% das questões, mas é com 80%. Outra, a gestão pública empreendedora implica a busca por resultados, visando atender às necessidades dos cidadãos e não aos interesses da burocracia, mediante o estímulo da sua parceria com a sociedade. Questão perfeita, correta. A ideia do modelo gerencial não é deixar a burocracia para trás? Perfeito. Aproximando-se do modelo tradicional burocrático, o governo empreendedor, já parei. O governo empreendedor se aproxima do modelo tradicional burocrático? Mas vamos continuar, né? Ver o contexto. O governo empreendedor visa estimular a ação e a parceria da sociedade, exercendo forte controle sobre a economia. Não é um forte controle, porque isso passa a ser um controle do próprio mercado, é só um agente regulador, e isso não se aproxima do modelo tradicional burocrático, se afasta. Questão errada. E hoje em dia? Bom, hoje em dia a gente tem o caos colocado, é o paradoxo do modelo gerencial brasileiro. Hoje em dia, no mundo, nenhum país pode bater no peito e dizer temos um modelo gerencial definitivamente implementado. Nenhum. Nem os Estados Unidos, nem os países mais avançados europeus como a Inglaterra nesse sentido. Só que estão, claro, vários passos à frente de nós. No Brasil, é aquilo do paradoxo do Bresser. Temos sim um modelo gerencial ainda no seu momento inicial, que é muito recente, segundo o mandato do Fernando Henrique. Tivemos um problema. Quando sai o Fernando Henrique, entra quem? Seu Luiz Inácio. Lembra que o discurso do Lula e do PT era contra privatizações e terceirizações? Mas não foi o que aconteceu. Os portos brasileiros não foram privatizados na era Lula? E vários outros órgãos foram privatizados. Ele continua o gerencialismo. Só que a gente sabe que o Lula, independente da sua posição política, e eu quero aqui tentar não colocar a minha, é populista. Foi um governo centrado nos mais pobres. Por mais que você seja a favor ou contra o Lula, você tem que reconhecer isso. Foi um governo que pensou nas camadas mais pobres da sociedade. Com que objetivos eu não vou discutir, mas pensou e fez alguma coisa. Então, assim, o Lula avança no gerencialismo, ele não avança nas diretrizes para o gerencialismo brasileiro se modernizar, mas ele continua gerencial, ele não retrocedeu para a burocracia. Aí vem a Dilma. A Dilma já é alguém que... Quem é Dilma? Que influência Dilma teve em qualquer coisa durante a presidência? O que ela pode dizer? Eu criei isso, isso é meu, isso é ideia minha. Ou o que ela pode dizer também que retrocedeu? Nada. Uma porta é mais útil que a Dilma.
mas, pelo menos, em relação ao gerencialismo, também não retrocedeu. Aí veio o Temer. Na opinião de vocês, aí pode expressar a opinião política mesmo. O Temer, na opinião de vocês, é um avanço para o gerencialismo ou é um retrocesso? Vai me doer o coração o que eu vou falar, porque eu não gosto dele também. É um avanço. Para a teoria é um avanço. Por quê? Inflação muito mais controlada do que no governo Dilma. O Brasil voltou a gerar emprego no governo Temer. Ah, mas não gerou para mim, tá, mas em percentuais para a sociedade gerou sim. Ainda estamos com o filme queimado lá fora, mas pelo menos com um olhar mais sereno para o Brasil, porque é difícil, cara, para um presidente de uns Estados Unidos como era Obama discutir políticas com a Dilma, concordo? É muito mais fácil discutir com Michel Temer, é um cara intelectualizado, é um constitucionalista. Eu não estou dizendo das intenções, tá? Estou falando da questão de diálogo. Então, quer dizer, a imagem do Brasil é mais positiva hoje, embora ainda negativa. O governo Temer está focando no enxugamento. A reforma trabalhista que eu critico, eu acredito que vocês também, se você parar para pensar, em teoria, ela vai de acordo com essa evolução do modelo gerencial. Liberdade às pessoas. Trabalhe onde você quiser e cobre o preço que você quiser pelo seu trabalho. Isso é bom. Só que culturalmente o Brasil não está preparado para isso ainda. A cultura do povo brasileiro não é a de ir atrás do trabalho. É querer um trabalho estável, que eu ganhe muito e trabalhe pouco. A cultura do empregador brasileiro é de total exploração, não é de parceria. Então, quer dizer, é uma reforma correta, mas que precisavam de alterações em outros aspectos da sociedade para ela definitivamente dar certo. Mas é gerencial. Não há nada mais gerencial do que você negociar, olhando no olho do empregador, do contratante. Deixa de ser empregador, passa a ser contratante. Então, é um avanço para o modelo gerencial, em teoria? Eu não posso dizer que ele está avançando o modelo gerencial, mas ele está colocando o Brasil nos trilhos para a continuidade do avanço do modelo gerencial brasileiro. Cabe ao nosso próximo gestor, cabe ao nosso próximo presidente da República ver o que vai ser feito disso. E aí, galera, a gente tem que saber muito bem quem votar para que isso seja feito de forma decente. Enfim, outras questões. Olha uma do Bresser. O paradigma pós-burocrático, isso é tirado do livro do Bresser, isso é um termo dele. Ao romper radicalmente com o modelo racional legal, procurou orientar o aparelho do Estado para o cidadão cliente, fundamentando a gestão no controle dos resultados. Cara, cheio de pegadinha numa questão tão pequena. Isso é gerencialismo? O paradigma... Não, calma. Isso não é gerencialismo ainda. Paradigma pós-burocrático é a transição da burocracia para o gerencialismo. Não é o New Public Management definitivamente implementado, é a transição. Vou chamar de paradigma pós-burocrático, no Brasil, Juscelino. É um paradigma pós-burocrático. Ao romper radicalmente com o modelo racional legal, gente, se é um paradigma pós-burocrático, percebe que, eu falei várias vezes, vou repetir, o modelo burocrático é um modelo de transição. Mas quando vem o modelo gerencial, não há um corte radical com o modelo burocrático. É lento e gradual. Você não dá para cortar radical. Imagina, gente, essas leis severas a partir de hoje não existem mais. Flexibilidade, liberdade, não. Isso ocorre gradualmente. Corte radical não existe. Corte radical foi do patrimonialismo para a burocracia. Aí foi. Procurou orientar o aparelho do Estado para o cidadão cliente, fundamentando a gestão no controle dos resultados. Questão errada por causa do termo radical. Não foi um corte radical. Foi gradual. Tanto é que olha o termo pós-burocrático, pré-gerencial. Isso é uma transição. Se a transição não é radical. Questão errada. Outra. No que se refere à evolução da administração e ao processo administrativo, julgue os itens a seguir. Cuidado com esse termo. Vocês estão tão acostumados com o termo processo administrativo no direito, e não tem nada a ver com processo administrativo em administração. São coisas distintas, tá? Quando a gente fala processo administrativo em administração, é planejamento, direção, organização, são as funções. Então vamos lá. O projeto de desenvolvimento nacional não foi implementado no Brasil em virtude das ações da administração burocrática desse país. Olha a forma que coloca desse país. Que desprezo do autor da questão. Está falando do país dele, meu Deus. Mas enfim. Está dizendo que o projeto de desenvolvimento nacional não foi implementado. Foi ou não foi? Foi. Não foi. Não foi? Foi publicado.
mas definitivamente implementado. O problema é o verbo, que a gente não presta atenção. Existe o projeto de desenvolvimento nacional. Existem políticas públicas que são executadas a partir desse projeto. Mas olha o que está falando aqui. Implementado. Na sua totalidade, não. É falho. Agora, vamos lá. O Plano Diretor de Reforma da Aparelho do Estado foi definitivamente implementado no Brasil? Não. O Decreto-Lei 200 foi definitivamente implementado no Brasil? Não. Fica a dica. Qualquer grande reforma, qualquer grande decreto para a evolução da nossa matéria, nenhum deles foi definitivamente implementado. Na sua totalidade, não. Só que cabe recurso, tá? Porque não foi implementado. A gente avalia isso como uma total implementação ou como uma implementação e vai ocorrendo e a gente vai vendo. Porque dessa forma foi. O projeto de desenvolvimento nacional, ele existe, ele tem vários princípios deles que são executados, mas não na sua totalidade. Se você considerar a totalidade, a questão está correta. Se você considerar que elementos são executados, a questão fica errada. Só que o recurso é semântico. O CESP aceita recurso com base em interpretação de texto? Só recurso teórico. Aí teríamos que achar um texto do Bresser. E o Bresser tem isso no texto dele com essas mesmas palavras. Então, não caberia o recurso. Tá? Outro. A administração pública é una, sendo descentralizadas as suas funções para melhor atender ao bem comum. Aí está ficando chata a matéria já, né? Porque agora você percebe que são questões teóricas, mas ao olhar de quem escreveu, e não de uma teoria que tem nexo causal numa linha do tempo. São opiniões. E o teu gabarito tem que coincidir com a opinião de quem redigiu isso. E aí? A administração pública é una, sendo descentralizadas as suas funções para melhor atender ao bem comum? Para os dias de hoje, sim. Para o modelo gerencial, sim. Então, mas olha só, para hoje. A administração pública é una, só tem uma administração pública. Sendo descentralizadas as suas funções, correto. Para melhor atender ao bem comum, característica gerencial. Mas se o texto já colocasse, de acordo com o modelo burocrático, aí é centralização. De acordo com o patrimonialismo, não colocou. Não tem um texto motivador aqui em cima. É a questão pura dentro de várias. Se não falar, interpreta que é hoje. Para a gente poder fazer uma comparação com o passado, tem que ficar claro no texto que é em relação ao passado. Entendeu? Outra, a nova gestão pública privilegia o incremento no desempenho voltado à satisfação da sociedade e à elevação da qualidade do serviço prestado, assemelhando-se nesse aspecto à gestão privada. Percebe que, de novo, é uma questão de opinião de quem criou. E a sua opinião tem que coincidir com a dele. Questão correta. Ó. Se fala nova gestão pública, lembra que eu falei, modelo gerencial. Privilegia o incremento no desempenho voltado à satisfação da sociedade. O cidadão sendo tratado como cliente. Satisfação, ok. Elevação da qualidade do serviço prestado. Tratar o cliente como se fosse o cidadão como se realmente fosse um cliente. Assemelhando nesse aspecto a gestão privada, usando até as mesmas ferramentas. Questão correta. Outra. A respeito da evolução da administração pública e de suas divergências em relação à gestão privada, esse é um assunto que a gente vai ver, salvo engano, na segunda, mas já antecipando. A coisa mais fácil do mundo é estudar a diferença entre gestão pública e privada. Eu já fiz até uma planilhazinha, para quem já deu uma olhada no material completo até a aula de segunda, a planilha já está lá mastigadinha, só aquela planilha. Mas depois a gente detalha. A respeito da evolução da administração pública e das suas divergências entre gestão pública e privada, e respectiva estrutura organizacional, julgue o item que se segue. A administração pública gerencial, a administração pública burocrática e a administração pública histórica constituem os principais modelos para a gestão do Estado? Histórica é patrimonial? Essa é a pergunta da questão. Histórica seria a patrimonial? Porque se for, está correto. Se não for, está errado. Essa sua dúvida é a dúvida que o autor da questão quer que todo mundo tenha. E aí? Vamos supor que uma errada não anula uma certa. Pela cara de vocês, iria todo mundo chutar. Você chutaria certo ou errado? Gente, olha só, não existe administração pública histórica. Existem 3 modelos. Patrimonialista, burocrático, gerencial. Ponto. Não. Não. Se fosse administração pública empreendedora, administração pública focada em resultados, poderia considerar como sinônimo de gerencial. Histórica, não. Não há motivo da gerencial ser chamada de histórica e as outras mais antigas não. Entendeu? Aqui a banca colocou para realmente confundir o candidato total. Patrimonial. Não, mas e as outras? A burocrática também é ultrapassada, é histórica.
E por mais que o modelo gerencial seja o atual, ele não é, em teoria, igualzinho como foi implementado, ele já evoluiu. Não faz sentido usar o termo histórico para substituir o patrimonialismo. Tá? Outra, o gestor público que adota os pressupostos da administração pública gerencial focaliza o cidadão não só como cliente dos seus serviços, mas também como contribuinte de impostos. É certo, né? A gente sabe disso, a gente paga imposto todo dia. Questão meio Teletubby, idiota, né? Eu acho Teletubby idiota, não sei vocês. Tem duas coisas que eu acho idiota nessa vida: Teletubby e banana de pijama, né? Essa é uma questão Teletubby, é óbvia. Só que você concorda que uma questão óbvia no meio de complexas, na hora da prova ela se torna igualmente complexa? Você fica na dúvida, não é possível que é só isso, tem alguma pegadinha, só isso. De acordo com a visão empreendedora da gestão pública pautada em pressupostos da administração pública gerencial, os resultados da ação do Estado só serão considerados bons se atenderem às necessidades do cidadão cliente. E aí? Na iniciativa privada, a empresa só é boa se o cliente assim considerar. Concorda? Fazendo uma analogia, na gestão pública não seria diferente, já que o modelo é gerencial. Questão correta. Outra. O paradigma burocrático da administração pública pressupõe que o aparelho do Estado funcione como uma extensão do poder do dirigente? Isso aí é patrimonialista. Isso é modelo patrimonialista. O paradigma burocrático da administração pública pressupõe que o aparelho do Estado funcione como uma extensão do poder do dirigente. É errado. O poder deixa de ser do dirigente no modelo burocrático e passa a ser do Estado propriamente dito. Errado. Enquanto o modelo burocrático utiliza o controle rígido para combater a corrupção, o modelo pós-burocrático, que é o início do modelo gerencial, adota meios como indicadores de desempenho e controle de resultados. Perfeito. Tentativa de pegadinha do CESP. Ao invés de falar modelo gerencial, usar o termo pós-burocrático. O pós-burocrático não é um modelo, é um nome que se dá para uma transição entre a burocracia e o gerencialismo. Só que se é uma transição da burocracia para o gerencialismo, todas as ferramentas do modelo gerencial avançado se iniciam na pós-burocracia, ou no pré-gerencialismo. Eu já vi questão da banca usar o termo pré-gerencialismo, que é a mesma coisa que pós-burocrático, é a mesma coisa que esse intervalo de exatamente anos 60 para a implementação do gerencialismo nos países que tiveram algum atraso. Eu posso dizer que o Decreto-Lei 200 foi um pré-gerencialismo ou uma pós-burocracia? Não o gerencialismo ainda, porque o gerencialismo de verdade no Brasil é o plano diretor do Fernando Henrique, mas posso dizer que sim. Né? Outra. As principais tendências do modelo gerencialista de administração pública incluem centralização administrativa, já está errado, e política e manutenção de funções do Estado, sem qualquer autonomia para o mercado e a sociedade. Totalmente errado. Se fosse burocrático, vamos lá, inclui centralização, ok, manutenção das funções do Estado, ok, sem qualquer autonomia para o mercado e a sociedade. No início da burocracia, sim. Iniciando o final da burocracia para pós-burocrático, aí não, já começa a flexibilização. Né? Atualmente, o setor público enfrenta o desafio de transformar as estruturas burocratizadas e flexíveis da gestão pública em estruturas empreendedoras. Aí é que tá, cara. Eu acho que todo mundo concorda que isso é verdade, que isso é correto. Mas segundo quem? Entende? É uma questão chata, porque se o gabarito estiver errado, não tá. Perdão, tá. Por que está errado? Peraí. Não é flexíveis, né? Flexíveis. Eu que não me atentei, li rápido. Tirando a questão do flexível, atualmente o setor público enfrenta o desafio. Esse tipo de questão é perigosa. Por quê? Atualmente enfrenta o desafio. Isso não é o pai de teoria que escreveu com esse linguajar. Ou é a pessoa que criou a questão, ou ele pegou a opinião de alguém. A opinião de alguém pode ser contrária à teoria, pode ser contrária ao livro. Então, cuidado com esse tipo de questão que começa com atualmente. Aí eu que li rápido e não me atentei para a palavra flexíveis. Lendo novamente. Atualmente, o setor público enfrenta o desafio de transformar as estruturas burocratizadas e inflexíveis da gestão pública em estruturas empreendedoras. Aí ficaria correto. Né? O flexível deixou errado. Se tirasse o flexível, atualmente o setor público enfrenta o desafio de transformar as estruturas burocratizadas em empreendedoras. Correto, correto. Dentro do paradoxo do modelo gerencial brasileiro. Dentro da teoria geral de administração pública, o modelo gerencial já teria eliminado a burocracia. Né?
No modelo gerencial, a governança constitui importante ação governamental, visto que propõe a ampliação do papel da sociedade civil organizada e a diminuição do tamanho do Estado. Antes de vocês responderem, o que é governança na opinião de vocês? Existe governança e governabilidade. Qual que é a diferença? Sempre cai em prova. Governabilidade é a capacidade de governar, né? Falta do governo Dilma foi capacidade de governabilidade. Não, a Dilma teve falta de governança e falta de governabilidade. Teve a falta dos dois. Vamos primeiro ao pé da letra. Governabilidade, habilidade de governo. Governança, ação de governo. Qual que é a diferença entre a ação e a habilidade? Ação é fazer. Então, governança é a execução das políticas públicas. Governança é a ação direta ao cidadão. Governança é fazer acontecer. Governança, ação. Governabilidade, habilidade é de parlamentar, de convencer a pessoa das suas ideias. Do presidente da República, por exemplo, convencer o Congresso a passar ali uma alteração numa lei e por aí vai. Então, não esquece, governança é ação, governabilidade é parlamentar, falar, induzir as pessoas a pensar como você, liderar as pessoas. No exemplo que a colega citou, o governo Dilma não teve nenhuma das duas coisas. A Dilma não conseguia se expressar, nem como ser humano, jamais convenceu o Congresso das suas ideias e não tinha nenhuma ação de governo, nada. Podia até ter boas intenções, mas as intenções dela não saíam nem da cabeça, quanto mais para ir para o papel. Vamos para o Michel Temer. Michel Temer tem governança, ação de governo? Tem, mesmo que contrário aos nossos interesses, tem. E governabilidade? Ele consegue convencer das ideias, várias coisas passam. A gente sabe que compra, mas para a prova, governabilidade, habilidade de governo, né? Dos políticos contemporâneos, qual exemplo positivo a gente poderia citar de governança e governabilidade? Alguns dos falecidos. Ulisses Guimarães, Mário Covas, né, eram exemplos de gente ética que conseguia convencer as pessoas das suas ideias pelo poder das ideias e conseguiam executar. Não esquece, falou governança é ação, a coisa acontecer, políticas públicas. Então, no modelo gerencial, a ação de governo constitui importante ação governamental, visto que propõe a ampliação do papel da sociedade civil organizada e a diminuição do tamanho do Estado? Questão totalmente correta. A ação de governo permitindo entrar como agente fiscalizador e fazendo com que essas políticas públicas sejam executadas pela própria sociedade sob a fiscalização do governo. Claro que o essencial continuando na mão do governo. Correto. No modelo gerencial, a ação de governo constitui importante ação governamental, sim, visto que propõe a ampliação do papel da sociedade civil. Ampliação da sociedade civil. Com a criação da ampliação da administração indireta, organizações não governamentais sem fins lucrativos, chamar a sociedade para o debate nos fóruns públicos de debate sobre a execução de políticas públicas. Você está trazendo a sociedade civil para dentro do governo. Ação de governo. E embora a sociedade civil vá fazer parte do governo, da tomada de decisões e do debate, é o governo que está articulando isso. Entendeu? Fazendo acontecer. Então, assim, a ampliação do papel da sociedade civil organizada e a diminuição do tamanho do Estado. Transferência de responsabilidades para a iniciativa privada, para o cidadão, né? E isso é importante para a redução de impostos que o modelo gerencial propõe. O modelo de Estado gerencial é importante para que se alcance a efetividade e a eficiência na oferta de serviços públicos, independentemente da função social do Estado. Estava indo bem, né? O modelo de Estado gerencial é importante para alcançar a efetividade e eficácia no serviço? Sim. Independente da função social do Estado? Errado. A função social do Estado tem que ser levada em consideração dentro dessa questão de eficácia, efetividade e eficiência governamental. Errado. Outra, falta de exercício não é, né, gente? Vocês concordam que esse tipo de matéria, a explicação teórica é aquilo, tal, mas os exercícios é que você começa a pegar de verdade como é que a banca cobra isso. E uma coisa que não é difícil, evolução de modelo gerencial e reforma administrativa, não é. É um saco de ler tudo aquilo, mas não é difícil. O problema é essa troca de palavras, né? Os desafios da administração pública contemporânea, vai até a 40, tá, gente? Os desafios da administração pública contemporânea relacionam-se diretamente à quebra de paradigmas e conceitos pré-estabelecidos sobre a gestão organizacional. A constante troca de conhecimento entre a esfera pública e privada é essencial para garantir a constante evolução dos sistemas organizacionais. Com relação a esse, julgue. Era um enunciado, tá? 36. A erradicação do patrimonialismo no Brasil
ocorreu com a reforma administrativa de 30, que instituiu o modelo de administração pública burocrática na gestão governamental brasileira. Em teoria, correto. O modelo burocrático veio para eliminar o patrimonialismo. Na prática, errado. A questão é teórica ou prática? Essa é a pergunta. Questão errada. Tá? Assim, aconteceu realmente, mas como a questão coloca, erradicação do patrimonialismo no Brasil aconteceu com a reforma de 30, que instituiu o modelo burocrático. A reforma de 30 instituiu o modelo burocrático, mas não erradicou reflexos do patrimonialismo. Quando você vai pegar a manha de que isso é teórico ou prático? Não está falando de Brasil? É prático. Não falou de Brasil, está falando da evolução teórica. Se falasse assim, a erradicação do patrimonialismo ocorreu com a reforma administrativa de 30. Está falando de Brasil de novo. Ixi, caramba. Está rateando, gente. A erradicação do patrimonialismo ocorre com o início do modelo burocrático. Aí é uma questão teórica. Correto. Aqui está falando tipicamente da realidade brasileira. E no Brasil, o Vargas não institucionaliza uma ditadura justamente porque não conseguiu eliminar a corrupção. E para isso ele põe a ditadura. Então, para a evolução brasileira, não há erradicação total do modelo patrimonialista. É o paradoxo do Bresser. A criação do DASP, era Vargas, representou a segunda reforma administrativa do país, com a implantação da administração pública gerencial? Não. Primeiro que foi a primeira do mundo moderno brasileiro, e segundo que o modelo gerencial não veio com o DASP, veio o modelo burocrático. Errado. A criação... isso aqui está repetido, desculpem. Repetir a questão. 39. No século XX, com a formação do grande Estado social e econômico, responsável pelos serviços de educação, cultura, saúde, previdência e outros, a administração burocrática foi essencial para garantir eficiência nesse novo cenário? De novo, não é uma questão puramente teórica, ela envolve contextos atuais. E aí? No século XX, com a formação do grande Estado social e econômico, responsável por educação, cultura, saúde, previdência e outros, a administração burocrática foi essencial para garantir eficiência nesse novo cenário. Você se apegou ao verbo garantir? Cuidado com isso. A questão ela realmente está errada, não garante, mas toma cuidado. Por quê? Eu já vi várias questões, principalmente do CESP, em que garante, assegura. Não estão erradas, as questões estão certas. Essa dica que assim, tudo que garante tudo está errado, todas as verdades absolutas estão erradas, você tem que tomar muito cuidado. Dica, que essa funciona. Toda teoria garante tudo, nenhuma prática garante nada. A questão é se isso é teórico ou prático. No século XX, com a formação do grande Estado social e econômico, responsável pelo serviço de educação, cultura, saúde, previdência e outros, a administração burocrática foi essencial para garantir eficiência nesse novo cenário. Essa questão não é teórica. Ela está falando do que aconteceu no século XX. Ela não está falando do que os autores escreveram como modelo a ser seguido. Ela está falando do ocorrido. Não é prática? Nenhuma prática garante nada, é errado mesmo. Se a questão fosse teórica, de acordo com o modelo burocrático de Max Weber, não sei o que, garante eficiência na execução dos serviços públicos. Garante. Cuidado. Deixa eu colocar a questão completa. De acordo com o modelo burocrático preconizado por Max Weber, seguido em sua totalidade, garante a adequada execução das políticas públicas, respeitando normas, procedimentos e leis. Mas olha o verbo, garante. Eu não coloquei uma situação prática. No modelo burocrático brasileiro, eu coloquei, segundo os prenúncios de Max Weber, garante. Toda teoria garante tudo. Nenhuma prática garante nada. Aí vamos lá. O modelo burocrático brasileiro garante a total execução das políticas públicas de acordo com os princípios claros de eficiência. Não garante, porque não foi o que ocorreu. Então toma cuidado com isso. Nesse caso, como ela é prática, realmente não garante. Tá? 40. A administração pública gerencial contrapõe-se à administração pública burocrática, cujos princípios são incompatíveis com o desenvolvimento tecnológico e a expansão e a abertura de mercados. E aí? Vamos lá. A administração pública gerencial contrapõe-se à pública burocrática? Sim. Cujos princípios são incompatíveis com o desenvolvimento tecnológico e a expansão e a abertura de mercados? Questão totalmente errada. É compatível. O governo Vargas fez o Brasil crescer, gente. Petrobras é do Vargas. Então, quer dizer, percebe uma coisa. Burocrático não impede o crescimento de um país.
Burocrático é focado na eliminação da corrupção, leis, regras, normas e procedimentos. Tá, mas eu crio leis focado no crescimento do país. O país cresce. Colocar que os princípios são incompatíveis com o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento tecnológico da era Vargas, gerando reflexo no Brasil dos anos 50 e 60, foi gigante. Expansão e abertura de mercado. O aumento da industrialização que o Brasil teve na era Vargas expandiu mercados pra caramba. A indústria automobilística também cresceu muito na era Vargas. Então toma cuidado com uma coisa, não confunda burocracia com estagnação de crescimento. Cresce economicamente. Vargas foi administrativamente tão bom para o Brasil em crescimento quanto Hitler para a Alemanha. Só que eu estou falando no sentido administrativo. Não estou falando da megalomania, né, de querer jogar war e dominar o mundo. Mas para crescimento, Vargas foi essencial, como Hitler foi essencial para a Alemanha, como Mussolini foi essencial para a Itália. Então não confundam esse tipo de conceito. Beleza?